Bom, estamos já entrando no mês de agosto e com isso temos várias questões voltadas ao pleito eleitoral. As restrições cada vez vão ficando aí, né, mais rígidas. Já temos algumas situações desde o mês passado, ou pelo menos final de junho, por exemplo, apresentadores, né, comentaristas que desejam participar das eleições esse ano já tem que, né, tá fora, desde o final do mês que passou. Mas a partir da próxima semana, já a partir dos 6 de agosto, novas restrições começam a tomar conta das mídias. A ABERT, que é a Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e Televisão, ela fez uma cartilha especial voltada principalmente para o pessoal então de rádio e televisão, mas que é de interesse também público, que a população fique esperta. Opa, esse tipo de material não dá, por exemplo, né, dá muita mídia para um determinado pré-candidato e para outro nada. Tem algumas situações que tem que ficar atento também, mas nada impede que a questão do jornalismo, ele tenha assim a sua opinião, tá? Então, questões voltadas ao jornalismo. Você vai acompanhar um trechinho da fala do Dr. Rodolfo Salema. Ele é o diretor de Assuntos Legais e Regulatórios da ABERT, advogado especialista sobre estas questões voltadas às eleições, sobre alguns pontos que vão entrar aí em vigor a partir já do dia 6 de agosto. Preste atenção. A partir do dia 6 de agosto, é vedado às emissoras de rádio e televisão, durante a programação normal e também em seus noticiários, por exemplo, fazer qualquer tipo de consulta popular de natureza eleitoral. Então, um locutor, por exemplo, de uma emissora de rádio, não pode questionar a intenção de voto de um entrevistado ou fazer qualquer tipo de consulta popular durante a programação. Isso é vedado, tá certo? Um outro ponto que a legislação veda a partir do dia 6 de agosto é a veiculação de propaganda política. E aqui é um conceito interessante que a gente precisa conversar com calma, que é o seguinte: a propaganda política, né? A legislação ela não traz uma definição do que seja propaganda política. Ela fala que é vedada, mas não traz uma definição objetiva. Eu trouxe aqui alguns julgados do TSE para a gente tentar ilustrar, né, por meio de exemplos, para ficar mais fácil a compreensão. Então veja, no primeiro caso, o TSE entendeu que não se tratava de propaganda política o fato de um entrevistado, né, de programa de rádio fazer um mero enaltecimento a determinado candidato. Tá? O TSE também entendeu que não se tratava de propaganda política um sacerdote que durante a transmissão ao vivo de uma missa, né, veiculou ideias contrárias a determinado partido. Tá certo? Por outro lado, veja, o TSE entendeu que se tratava assim de propaganda política a veiculação de um programa de rádio com conteúdo ofensivo, depreciador, tá? Com um intuito nítido de desconstruir a imagem de determinado candidato. Então veja, nesse caso se tratava de uma propaganda política negativa. Por quê? Porque tinha um nítido propósito, tá, de desmoralizar e de prejudicar aquele candidato. Então, o que as emissoras precisam ficar atentas é o seguinte: a legislação eleitoral ela preza pela paridade de armas, que a gente fala, que é aquele equilíbrio entre os candidatos. Então a emissora, durante a programação, não pode ter uma atitude a ponto de ferir esse equilíbrio eleitoral, tá certo? Agora, como os exemplos mostraram, não quer dizer que a emissora não pode fazer nenhum tipo emitir nenhum tipo de opinião favorável ou contrária a determinado candidato. Tá? Inclusive, o próprio Supremo já discutiu isso a nível de ação direta de inconstitucionalidade, que inclusive foi interposta pela ABERT, que foi a DI 4451, tá? E o Supremo disse que seria inconstitucional você vedar completamente, tá? Proibir completamente uma emissora a difundir uma opinião favorável ou contrária a determinado candidato. Por quê? Porque nesse período ainda vigora também a liberdade de imprensa e o direito à informação. Um outro conceito importante que a gente precisa ter em mente é a questão do tratamento privilegiado. Então veja, as principais dúvidas dos radiodifusores elas passam por esse conceito de propaganda política que a gente acabou de tratar e também sobre a questão do tratamento privilegiado, que é vedado pela legislação. Então, muita gente pergunta se as emissoras, qual tipo de cuidado a emissora precisa ter durante a programação, durante os seus noticiários, com relação a esse ponto de não ser interpretado pela justiça eleitoral como um tratamento privilegiado. Então veja,
eu trouxe aqui um outro julgado do TSE que envolve basicamente as principais dúvidas dos radiodifusores, que é a questão do tempo de exposição dos candidatos na grade de programação das emissoras. Então o TSE ele já disse que esse conceito de tratamento privilegiado ele não garante um espaço idêntico a todos os candidatos. Tá? Então, se eu entrevisto, por exemplo, os candidatos mais bem colocados numa pesquisa eleitoral, e a eles eu concedo uma entrevista de 5 minutos, não necessariamente eu preciso conceder 5 minutos a um candidato que está com menos de 1%, está lá em último na pesquisa eleitoral. Tá? Por quê? Porque o TSE já disse que as emissoras elas precisam conferir um tratamento isonômico, né, àqueles candidatos que têm, né, na verdade, o tratamento é proporcional, né, à participação de cada candidato no cenário político. Então, me parece evidente que aqueles candidatos que estão bem mais colocados na pesquisa, né, eles, o interesse público maior naquele candidato, né, então, assim, ele tem uma participação maior no cenário político. Então, é natural que a emissora, né, conceda um tempo maior, né, de entrevista, por exemplo, àquele candidato. E isso, né, não fere essa questão do tratamento privilegiado. Tá? Lembrando que essa questão de chamar os candidatos mais bem colocados, inclusive a própria resolução do TSE para evitar representações infundadas, já colocou na resolução, né, e diz que isso não configura um tratamento privilegiado. Tá certo? E aqui um ponto interessante lembrar que, muito embora as pesquisas sejam um conceito objetivo, as emissoras elas podem também adotar outros critérios objetivos, né, para que não fira esse princípio do tratamento privilegiado. Então a gente sabe que nas eleições majoritárias, como o número de candidatos é bem menor, fica mais fácil da gente adotar esse critério. Mas, por exemplo, numa eleição para deputado estadual, às vezes são muitos candidatos, então é inviável as emissoras convidarem todos os candidatos. Tá? De repente, um critério objetivo é chamar os deputados somente da localidade da emissora, daquela região, tá? Ou então fazer o convite ao partido político, e o partido político indica quem deve ser entrevistado. Então, enfim, são critérios objetivos que a emissora pode utilizar, tá? Para se resguardar e não ficar caracterizado a questão do tratamento privilegiado. Tá? A gente costuma dizer que a liberdade de imprensa nesse período, ainda que seja um período eleitoral, ela está preservada. Tá? Então, aquilo que é fato jornalístico, aquilo que é de interesse público, ele pode sim, a emissora pode e deve, né, noticiar. Afinal de contas, o acesso à informação nesse período é importante, até para que o eleitor ele tome uma decisão nas urnas. Né? Então, sim, né, as emissoras elas devem fazer, sim, continuar fazendo, tomando, evidentemente, esses cuidados que a gente acabou de tratar, de não restar configurado uma propaganda política ou um tratamento privilegiado.